Put your brabbles in the air, brabbles in the air, brabbles in the air, brabbles in the air. Put your brabbles in the air. Por favor, você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Glória a Deus. De vez em quando você pode dar um aleluia assim baixinho, mas pode. Eu não gosto de algumas coisas, dessa eu amo. Deuteronômio 34, verso 7. Quem achou, diga amém. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Se a gente pode dizer que existe uma morte boa, a de Moisés foi muito boa. Ele tinha uma visão plena e ele tinha um vigor pleno e Deus o tomou para si. Já pensou, eu e você chegarmos aos 120 anos, irmãos, dando conta de fazer tudo? E onde ele estava é muita pedra, montanha, subir, descer, fazer tudo aquilo com toda a energia, com todo o vigor e toda a força. Você queria morrer? Quem queria morrer aos 120 anos com vigor, com força, com tudo? Levante a mão. Pode ficar, irmão. 120 anos é uma boa data para poder se viver nessa terra com vigor, com saúde, com satisfação, com alegria e cumprindo o propósito de Deus. A só não levantou, eu queria pelo menos 150 para poder apresentar neto, bisneto, tataraneto, ver essa raça todinha crescer. Já pensou que privilégio, irmão? Poder brincar com os meus filhos. É engraçado, essa semana o pastor que esteve conosco sexta-feira, todo mundo sabe que o meu filho menor é apaixonado por futebol. Ele troca tênis por chuteira, ele troca banana por chuteira, ele deixa de comer para ganhar chuteira. E, claro, foi o primeiro contato com o pastor César Bellucci na sexta-feira, e ele foi tomar um café lá em casa e tudo, ele foi orar pelo meu filho. E a hora que ele põe a mão na cabeça dele, ele diz: eu estou vendo uma bola, você vai ser jogador. E meu filho é apaixonado por futebol. Esse vai ser um grande jogador e vai dar testemunho de Deus aonde Deus o levar. Aí eu falei com a mãe dele e à noite eu liguei para o meu filho mais velho. Falei: segunda-feira eu vou procurar uma escolinha de futebol. Meu irmão, eu sei lá o que Deus vai fazer se Deus faz dele um grande jogador, onde ele vai poder usar o microfone da Globo e dizer: Deus é o meu Deus, por isso eu estou onde eu estou. Deus é Deus, irmão. Você não pode esperar, a gente não sabe os caminhos de Deus. A avó repreendeu, e na palavra: não repreenda o que eu estou dando. Nem vó, nem pai, nem mãe. A gente queria que ele fosse pastor, mas Deus quer que ele seja outra coisa. É um ministério, é um serviço que pode ser prestado. Lá vai defender, ó. Vai querer botar para jogar no Flamengo, irmão. Já pensou que coisa horrível? Deus me dá, amarro. Tá amarrado 2 vezes. Olha aqui. Aí eu, o pastor saiu lá de casa, falei: Jesus, eu amei tudo. Amei tudo, Senhor, amei tudo. Menos a palavra do João. Senhor, o Senhor disse para mim na minha barriga que esse menino é um apóstolo. Falei: quem disse que ele não pode ser um apóstolo diferente? Não pode ser um apóstolo que seja usado com outras habilidades? Aí o Espírito Santo veio e me consolou: filha, não se joga até mais de 36, 37, 38. Depois ele sai do campo e vai para o púlpito, em nome de Jesus. Aleluia! Eu sei que eu fiquei feliz, irmão. Como eu fiquei feliz. Falei: glória a Deus, Pai. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o ministério que Deus tem para você. Não sei quanto tempo tem levado o cumprimento dessa promessa.
primeiro estágio da vida de Moisés, dentro de um palácio, durou 40 anos. O segundo estágio, para desconstruir o que não era bom, mais 40 anos. Talvez você esteja na fase que Moisés esteve, de desconstruir o que não pode ser levado adiante. Ou talvez você já esteja entrando na terceira fase, de cumprir efetivamente o que Deus treinou você a vida inteira. Espírito Santo, nos pomos nas tuas mãos, o nosso coração está nas tuas mãos, para que o Senhor, segundo o teu querer, o incline nesse dia. Abra os nossos olhos e a nossa mente para entender com exatidão a tua palavra. Tira de nós toda precipitação, pois a tua palavra diz: peca todo aquele que age com precipitação. Nos ajuste no teu tempo, na tua hora, no teu modo. Pai, não existe pessoas velhas. Ana, no final da vida, deu fruto. Seu filho Samuel foi dedicado ao Senhor. Paulo, na sua idade avançada, também começou a trabalhar efetivamente para o Senhor. Até a meia idade ele era um perseguidor da igreja. Nós não sabemos o que o Senhor é capaz de fazer, mas nós cremos no teu poder. Que hoje de manhã o Senhor possa falar individualmente a cada coração, despertando os chamados, vocações, aquietando os corações, trazendo paz em meio à guerra, à confusão. Tu não és Deus de confusão, Senhor. Usa minha boca hoje de manhã para profetizar a cada pessoa que passou por aquela porta. Traz vida e vida em abundância por meio dessa palavra. Que o Espírito de Deus tenha plena liberdade em mim e nos meus irmãos para podermos juntos exaltarmos o teu nome. Que fique claro que tu és Deus sempre em nossas vidas, que nada foge ao teu controle, pois todas as coisas, eu queria que você repetisse comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso, nessa manhã, nos rendemos à tua vontade, ao teu Espírito, à tua palavra, porque sabemos que a tua palavra jamais voltará para ti vazia, sem antes, porém, cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. Venha o teu reino, Senhor, nessa manhã. Venha o teu reino nessa manhã e cumpra o teu propósito em nome do Senhor Jesus. Oramos agradecidos sempre nesse nome poderoso. Amém, amém. Eu queria ouvir seu amém. O tema de hoje é: nunca é tarde. Nunca pode ser tarde servindo um Deus como nós servimos. Tem gente desesperada de 30 e poucos anos, porque passou o tempo normal de se casar. Você não sabe o que Deus está preservando, guardando para você a partir de agora. Nunca é tarde. E quando nós falamos de identidade, precisa ficar claro na minha vida e na sua vida algumas coisas, porque a identidade ela pode ajudar você, ela pode melhorar a sua performance, ou ela pode atrasar você, ou prejudicar você. Identidade significa um conjunto de características próprias e exclusivas de cada pessoa. Nós conseguimos identificar você apenas pelo nome, porque você tem características próprias. Alguns estudiosos que dizem que a maior parte da identidade, da personalidade de um ser humano é formada até os 7 anos. Alguns chegam ao ponto de dizer que até os 7 anos, 80% dessa personalidade está pronta, está formada. E mais ou menos entre 18 e 20 anos, o complemento dessa
personalidade, dessa identidade. O que acontece depois de 20 anos são alguns retoques que você pode ou não receber. Uma expressão clara que eles usam significa acabamento. Depois dos 20 anos nós recebemos acabamentos. Isso se aplica na ciência, na neurociência, mas não pode se aplicar na exatidão com aquele que anda com Deus e aquele que tem o Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo, ele é transformador, ele pode mudar as características negativas que você recebeu ao longo da sua vida, ele pode transformar você literalmente em outra pessoa. Por isso, não raras as vezes, os crentes encontram pessoas, amigas de antigamente, e elas conseguem dizer: você é outra pessoa, porque o Espírito Santo tem esse poder de mudar a minha personalidade, de transformar a minha vida como um todo. Por isso, se você era muito chato, você pode se tornar um pouco menos chato pela obra do Espírito dentro de você. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele ditado popular que diz: pau que nasce torto, morre torto, não se aplica à vida de um cristão. Porque nós temos o Espírito de Deus que habita em mim e que todo dia e toda hora está dizendo: isso não pode, mude essa palavra, troque esse pensamento, mude essa linguagem, mude essa forma, não tenha mais essa atitude. E essas coisas vão transformando a minha e a sua identidade. Só Deus poderia mudar a vida de Moisés, irmãos. Ninguém pode dizer que Moisés foi um material fácil de ser trabalhado. Talvez você olhe para você e diga: eu não sou um material fácil de ser trabalhado. Nesse período que eu fiquei ausente, Deus falou muita coisa comigo. Deus pôde me ensinar algumas coisas enquanto eu estava parado, para que fique claro que quando algumas coisas acontecerem, é Ele e não eu. Às vezes Deus nos leva para o estaleiro, irmãos, para poder nos reformar e nos tornar melhores. Deus, quando levou Moisés ao deserto, Ele não levou Moisés porque não sabia o caminho. Ele não levou Moisés para o deserto porque não sabia a rota. Ele levou para o deserto porque precisava desconstruir algumas coisas dentro da cabeça e do coração de Moisés. Sabe por quê, irmãos? Não é apenas sair geograficamente de um país, de uma nação, que torna você uma pessoa melhor ou pior. Quando Deus tirou Moisés do Egito, Deus também estava tirando o Egito de dentro de Moisés. Deus queria fazer dele uma pessoa inteiramente diferente. Muitas vezes Deus vai ter que tirar você de certos contextos, de certas amizades, para que você aprenda outro tipo de linguagem, outro tipo de pensamento, tenha uma nova visão, uma nova estrutura. Muitas vezes Deus tem demorado um certo tempo para poder fazer algumas coisas, porque, irmãos, a Bíblia diz: tudo que Deus faz durará eternamente. Eu queria que você aplaudisse a Ele. O que Deus fizer na sua vida vai durar para sempre. E a Bíblia diz que Moisés enfrentou 3 fases distintas. É interessante, irmãos, que Deus tira Moisés do meio dos escravos, do meio do seu povo, e o coloca num lugar completamente diferente, em um palácio, onde ele poderia aprender tudo o que era necessário, para que lá na frente, 80 anos depois, ele pudesse se tornar um grande líder de uma grande nação. Se ele continuasse no meio do povo, dos hebreus, ele não teria a visão que teve como filho da filha de Faraó. Talvez nós não consigamos entender os meios e os planos de Deus.
O que a Bíblia diz é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Você tem promessa de Deus? Eu estou aqui hoje de manhã para poder te dizer: os planos de Deus não são frustrados, mesmo que não pareça que você está dirigindo-se para Ele. Os planos de Deus não são frustrados. Moisés jamais pôde imaginar que ele seria o libertador de Israel. É interessante, irmãos, que quando esse homem é colocado dentro de um palácio, ele começa a aprender coisas que talvez naquela hora ele nem sabia por que estava aprendendo aquilo. Por que estava naquele lugar? Quantas pessoas não conseguem entender porque tem o pai que tem, porque tem a mãe que tem. Por muitos e muitos anos, eu tinha uma ferida enorme acerca do meu pai. Porque meu pai fez isso? Porque meu pai deixou de fazer aquilo outro? Por que meu pai não era igual ao meu tio? Por isso, por aquilo outro? Por que eu apanhei tanto? Por que meu pai era tão rígido? Por muitos anos eu chorei. Mas hoje eu entendo que se meu pai fosse diferente, talvez eu não estaria hoje aqui. Porque o meu pai foi o que foi. Eu sou extremamente disciplinado, irmão. Extremamente disciplinado. Eu deixei de fazer coisas, não por Deus, porque não era crente na época, mas pelo meu pai. E olhando para trás hoje, tudo que eu aprendi com ele valeu a pena. Um dia, eu fui muito duro com meu filho mais velho, falando de algumas coisas que ele precisava assumir, porque agora ele era um homem casado, de algumas responsabilidades que ele precisava viver a partir daquela hora. E ele chorou e eu chorei depois, mas mantive o que disse a ele. E agora nós fomos para a graduação dele. E depois da formatura nós fomos a um almoço coletivo das pessoas, das famílias formandas. E vários pais que estavam lá tinham chegado uma semana antes, já tinham tido reunião com ele e tudo, os amigos deles. Ele tem pessoas casadas que moram lá, famílias inteiras. E eu vi várias famílias, vários casais, chamando meu filho de pai, chamando minha nora de mãe. Enquanto eu almoçava, pastor Marcos é minha testemunha, uma fila enorme. Pastor, eu quero te agradecer pela vida de Daniel e Natália, pelo exemplo que eles são. Hoje eu sei quem é Daniel, eu o conheço, sem nunca ter te visto, porque ele sempre fez menção de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Mas na hora, para ele foi duro, para mim foi duro, mas serviu para ele quando ele estava longe. Eu não sei o que Deus está permitindo que você passe nessa fase, para que você entenda o que pode acontecer com você amanhã. Moisés precisou entender que a vida do palácio não era para a vida toda. Até que um dia Deus chega e o comissiona para poder liderar um povo pelo deserto. Moisés entra no deserto, irmão, sendo filho da filha de Faraó. Talvez você tenha passado por aquela porta hoje, sendo o advogado, sendo a funcionária daquele governo, sendo o empresário, sendo a aluna. Mas diante de Deus, irmãos, rótulos, títulos, não serve para nada. Deus está sondando o meu e o seu coração. Deus está vendo isso aqui. O que conta para Deus é isso aqui, ó. Esses títulos servem para a gente pagar conta, mas diante de Deus isso não conta. Moisés entrou no deserto sendo filho da filha de Faraó, e saiu daquele deserto sendo filho de Deus, comissionado por uma geração inteira.
Talvez você não consiga conceber a ideia de entrar no deserto, mas o profeta Naum diz, irmãos, que o caminho de Deus é feito na tormenta. O caminho de Deus é feito na tormenta, e são esses momentos difíceis que você tem que conhecer a Deus e saber que não há outro Deus além dele, olhar para os montes e saber, de lá vem o meu socorro. É nessa hora que você precisa ter convicção de que é filho de Deus e não apenas serve uma religião. É nessa hora que você tem que olhar para cima, chova ou faça sol, doa ou não, tenha condição ou não. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Você tem que saber que o seu Redentor vive. Eu fico impressionado, irmãos. Em sã consciência, ninguém quer viver no deserto. Mas foi no deserto que Moisés e todo aquele povo viram os principais milagres. Durante o dia, havia uma nuvem de proteção contra aquele sol escaldante. E durante a noite, uma coluna de fogo para não matá-los de frio. Quem já foi ao deserto sabe, irmãos, quando nós subimos o Monte Sinai, não se sobe durante o dia, porque você não consegue, o calor é extremo, e quem não é acostumado, é perigoso morrer de desidratação. Então não se anda no deserto durante o dia, e o povo de Deus andou durante o dia, porque durante o dia havia uma nuvem de proteção para que o povo não morresse. Isso é que é lindo em Deus. No deserto tem que ter milagre de Deus. No deserto tem que ter mostras que Deus é Deus em todo o tempo, na bonança e na dificuldade. Deus é Deus. Tem gente que pensa que Deus é Deus só quando você está ganhando bem, tem um carro novo, tem uma casa nova, está viajando. Irmão, Deus é Deus em qualquer circunstância. Deus é Deus. E Moisés entendeu isso e passou por aquele lugar. Mas é interessante que até os 80 anos de vida, Moisés ainda não tinha falado com Deus. Moisés veio falar com Deus próximo dos 80 anos, através da sarça. Irmão, sabe o que faz muita gente desistir, fracassar, abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos? É não poder ouvir a voz de Deus. É isso que faz com que as pessoas parem pelo meio do caminho, não ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias vão se ouvir muitas vozes, e você precisa saber qual é a voz de Deus para você. Até que um dia Moisés para diante da sarça para ficar claro que era Deus. Irmão, você precisa ter certeza que Deus está falando ao seu coração, para que você tenha forças para cumprir o que Deus mandou você fazer. Entra a terceira fase da vida de Moisés. Moisés agora tem um encontro pessoal com Deus. Isso fez toda a diferença. É tão bom, irmãos, ter alguém que ora ele em casa, na sua casa, para você de vez em quando. O que Deus está falando a meu respeito? A Bíblia diz, Paulo falando, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu fazia coisas de menino. Agora eu sou velho, agora eu cresci, e essas coisas têm que ficar para trás. Você não pode viver só de profecia de terceiros, você tem que ter a convicção de que Deus fala com você face a face. Isso vai fazer toda a diferença ao longo da sua vida. Deus precisa falar face a face com você. É isso que me impressiona. Nós estamos alimentando uma geração, irmãos, por meio de terceiros. Muita gente não consegue ouvir a voz de Deus. Uma palavra que o pastor Belucci pregou sexta-feira, aquela questão de entrar no quarto e fechar a porta do seu quarto para poder ouvir a voz de Deus. Nós vamos arriscando
Irmãos, sempre vai existir 50% de dar certo e 50% de dar errado. Mas nós não podemos ir por tentativas, porque algumas delas talvez possam causar um estrago enorme na nossa vida. Se for de Deus, a porta vai se abrir. Se não for, a porta vai fechar. Às vezes não é de Deus e a porta vai estar aberta. Tem gente, irmãos, arriscando. Aí eu vou aqui, se for de Deus ele abre, se não for, ele fecha. Se a Bíblia diz que Deus fala até hoje, por que você está arriscando? Se Moisés não tivesse ouvido a Deus, todas as suas desculpas teriam prevalecido naquela hora. Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. Quantas desculpas eu e você demos a Deus, irmãos, a vida inteira. Senhor, eu não tenho tempo, meu marido não me deixa ir à igreja. Um dia uma pessoa disse, eu não venho à oração porque meu marido não deixa vir à igreja. O marido morreu e a irmã continuou não vindo à igreja. Por que você não vem à igreja? Porque o meu cachorro não pode ficar sozinho. Enquanto você não tiver uma palavra de Deus, sempre as suas desculpas serão maiores do que a palavra dele. Senhor, eu já sou velho, eu não tenho tempo, o meu marido não me deixa, eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei pregar, eu sou tímido. Eu também dei uma série de desculpas a Deus, irmãos, a vida inteira. Eu não sei falar, eu sou tímido, eu não nasci numa família pastoral, eu não fui treinado para isso, eu não fui preparado para isso. Até que um dia, olha como as coisas mudam. Deus chegou para mim e disse, tudo isso que você está me dizendo é verdade na sua vida. Eu posso te entender, mas você está esquecendo que eu te dei o meu Espírito, não por medida para estar sobre você todos os dias. E nele você fará proezas. Você pode aplaudir a Deus? Eu só estou aqui, irmãos, porque eu tenho o Espírito Santo. Não é por outra razão. Não é porque eu estudei, não é porque eu escrevi alguma coisa. Eu estou aqui porque o Espírito Santo é quem opera e transcende os meus limites todos os dias. Não é por outra razão. Eu sei o que é fazer uma coisa sem Deus e o que é fazer uma coisa com Deus. É diferente. O que é ter um casamento sem deixar Deus agir e deixar Deus agir. O que é ensinar filhos debaixo da graça de Deus, o que é ensinar filhos sem Deus. Eu não mereço o que eu tenho. Isso não é retórica, irmãos. Eu não mereço o que eu tenho. Eu não mereço nem ser pastor dessa igreja. Eu não mereço ter a esposa que eu tenho. Eu não mereço ter os filhos que eu tenho. Mas a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Tem dia que eu oro e digo, Senhor, eu não mereço essas coisas. O dia que eu caí, eu não vi a hora que eu caí. Eu vi a hora que eu estava deitado já, um monte de gente em volta. O meu rosto estava sangrando muito. O pastor Ulisses falou, pastor, acho que está saindo sangue do seu olho, porque estava machucado aqui.
E eu pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que me veio à cabeça foi ligar para minha esposa. As pessoas, você tem que ir para o hospital, o bombeiro está chegando. Eu falei, rapaz, eu não saio daqui a não ser com a minha esposa. Eu não vou para o hospital, eu quero ir para minha casa. Você tem que ir para o hospital porque está assim, assim, assado. Eu falei, liga para minha esposa. E eu falei com ela, eu falei, vem me buscar. Quando eu estava indo para o hospital, eu disse dentro do meu coração, Senhor, continua me dando fôlego de vida, porque enquanto o Senhor me der, eu quero te servir para sempre. Enquanto o Senhor me der saúde, eu quero te servir para sempre. E não disse mais nada. E nesses dias, meditando na palavra de Deus, estava lendo o livro de Salmos. Enquanto eu lia o livro de Salmos, Deus pôs no meu coração uma oração que eu faço todas as vezes que agora venho à igreja. Essa é a 4ª vez que eu venho essa semana. Quando eu entro por aquele portão, eu digo, Senhor, eu quero entrar pelas tuas portas, com ações de graça, e nos teus átrios, com hinos de louvor. Sempre. Eu moro muito bem. Eu tenho amigos. Eu tenho família. Mas nada é igual cumprir o propósito de Deus. Nada. Quem esteve sexta-feira aqui, ouviu, meus discípulos sabem, pessoas próximas, irmãos, eu nunca quis receber salário de igreja. Nunca. Se eu pudesse, trabalharia de graça. Nunca quis. Nunca quis que minha esposa recebesse, por isso ela não recebe nenhum salário dessa igreja. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou poder me oferecer gratuitamente ao meu Deus e fazer o que Ele me mandou fazer a vida inteira, independente de salário. Eu não estou aqui, irmãos, por causa de salário, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Minha maior vontade é poder servir a esse Deus e a vocês de todo o meu coração, porque eu sei o que eu ouvi dEle e o que Ele fez por mim é impagável. É impagável o que Deus fez por mim. Eu não posso virar as costas a Ele nunca. Olhando para os meus filhos, eu falo, Senhor, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, ter colocado esses caras para estudar nas melhores escolas, e talvez eu não teria filhos tão maravilhosos quanto eu os tenho. Eu poderia talvez ser a pessoa mais bonita do mundo, ter todo o recurso do mundo e não ter a esposa que eu tenho. Eu poderia ser o pastor mais eloquente do mundo e não ter essa igreja para poder pregar. O que eu quero dizer hoje de manhã, não importa o tempo que leve, Deus vai cumprir o que Ele falou que iria cumprir na sua vida. Feche os seus olhos. Outro dia, continue com seus olhos fechados. Minha esposa perguntou, a pastora Derve, quando foi que o seu ministério explodiu? E ela disse, aos 55 anos de idade. Aos 55 anos. Para Moisés, foi aos 80.
Talvez você só esteja começando, porque está terminando o seu treinamento, para você não fazer besteira lá na frente. Eu não sei o que Deus mandou você fazer, e você olha, talvez se ache como Abraão, como Sara, meu corpo já é amortecido. Mas Abraão foi pai de Isaac, quase aos 100 anos de idade. O filho da promessa veio quase aos 100 anos de idade. Meu pai veio se tornar meu amigo depois dos meus 43 anos de vida. Meu pai agora me liga até quando nós estamos no exterior. Eu falo: Senhor, isso é milagre. Isso é milagre. Talvez você: Senhor, eu estou perdendo o tempo. Deus pode soprar você hoje. Deus pode estar dizendo a você agora: tudo isso foi escola na sua vida. A dureza, a enfermidade, a necessidade, tudo isso serviu de escola para você. Quantas pessoas passaram muito tempo sem antes efetivar nada para Deus e acharam que estavam perdendo tempo. Talvez você tenha 10 anos de igreja, 20, 30, e o seu ministério pode estar começando. A sua força, a sua energia pode estar nascendo agora para Deus. Aos 80 anos, Moisés ouviu Deus falando com ele através da sarça, para ficar claro que era Deus quem falava com ele. Tem hora que você olha para trás e consegue enxergar todo o treinamento de Deus, todo o empenho de Deus em formar o seu caráter, em fortalecer a sua identidade, em firmar princípios. É muito bom, irmãos, quando as coisas são rápidas, porém algumas delas não são duradouras. A gente olha para a vida de Moisés e vê aquele tremendo homem depois dos 80 anos fazendo tudo. Mas pouca gente conhece a história de Moisés até os 80 anos. Quero dar um tempo para você orar e descobrir: Senhor, é chegada a minha hora, o meu treinamento acabou, eu estou na sua escola, a minha identidade está fortalecida, os meus princípios, os meus valores, ou eu ainda oscilo bastante, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu vou, ora eu não vou, ora eu acredito, ora eu não acredito. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre não pense que vai receber qualquer coisa de Deus. Eu sinto que existem pessoas, irmãos, que abriram mão por causa da idade, que abriram mão por causa das dificuldades. Senhor é meu marido,
é a minha esposa. O Senhor sabe porque eu não estou fazendo a tua obra. E Deus está dizendo: tudo isso foi treinamento na sua vida. Tudo isso foi preparando você. Esteja orando. Antes do Mateus cantar, abra os seus olhos. Dá um closezinho aqui, Célia. É você? Quem é que está me pegando de frente? Dá um closezinho, dá não? Deus me disse: eu tenho 47 anos. Tem coisas que eu não fiz para Ele ainda. Esses 30 e poucos dias que eu fiquei em casa, muitos deles, eu chorei sozinho. E Deus me disse: eu estou desconstruindo algumas coisas na sua vida. Estou construindo outras, para que você possa começar a cumprir o que eu quero para você. (47) E tem coisas que eu vou começar a fazer. Vou começar. Talvez você tenha 30, 18, 15, 50 e vai começar. Eu sei o que eu já vou ter que começar a fazer aos 47 anos de vida. Feche os seus olhos. Durante essa música que Mateus canta, e você sente que tem algo a fazer para Deus que não fez ainda, saia do seu lugar e venha à frente. Meu pastor, tem. Eu já tinha desistido, achava que estava velho, que não tinha condições, mas eu quero, eu preciso, eu vou fazer, eu tenho que fazer. É o Senhor de todo louvor, acima de todos tu és entronizado, acima de todos seu nome exaltado, Cordeiro que morreu em meu lugar, Cordeiro que vivo está. Sabe o que Deus está me falando, irmãos? Hoje é manhã de Deus quebrar paradigmas. Você não está velho, ou você não está novo demais. Você está no tempo de Deus para que Deus comece a usar você. Irmã Neuza, vem cá, por favor. Enquanto eu estou pregando aqui, quantos anos a senhora tem, sem ser indelicado?
Quantos anos a senhora tem? 64. Enquanto eu prego aqui, Deus está me falando, a senhora tem muito, mas muito a oferecer a Ele ainda. Que o restante dos seus dias vão ser dedicados a eles. E as pessoas com quem a senhora vai estar vão ter suas vidas transformadas, mas muito. Eu te abençoo. Santo é o Senhor, digno de todo é o Senhor, Aleluia, erga suas mãos. Só meia voz, por favor, Mateus. Como a senhora chama? Eunice. Deixa eu orar pela senhora. Continue orando. de todo louvor, acima de todos tu és entronizado, acima de todos seu nome exaltado, Cordeiro que morreu em meu lugar, Cordeiro que vivo está. Santo é o Senhor, Aleluia. de todo louvor. Santo é o Senhor, todo louvor. Exalte ao Senhor. Santo é o Senhor, digno de todo louvor. No momento, queridos, no momento em que Moisés teve um encontro com Deus na sarça, foi a primeira vez que ele ouviu o Senhor pessoalmente. Não era mais o Deus que ele tinha ouvido falar, o Deus da sua mãe, o Deus dos seus pais, o Deus do seu povo. Agora era o Senhor seu Deus. E o Senhor disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque a terra que você está pisando é santa. Sabe, enquanto você diz santo, 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 Deus está dando a você um encontro pessoal com Ele nessa manhã. As respostas que você tanto tem aguardado da parte de Deus. Por que, Senhor? Por que eu não tive isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por aquilo outro? Nessa manhã o Deus o Deus que tem todas as respostas, o Deus que é a tua resposta, o Deus Remanaia de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o nosso Deus, Relabashiri Cantaralabalaia, o Deus que usou o teu pastor nessa manhã para te dizer: nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Os planos do Senhor serão cumpridos. Então, nesse momento onde a presença de Deus vem para mudar nossas vidas, eu te convido a adorá-lo junto comigo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, digno
nós fizéssemos nessa manhã um ato profético. Igreja, fica junto aqui. Fica junto aqui, porque é um mover muito forte de Deus. Você que está aí no seu lugar, Deus está te dizendo: filho, eu não esqueci das promessas que eu fiz na tua vida. Meus planos não serão frustrados. Não importa se você ainda está sendo livrado da faca dos enviados de Faraó para matar o menino. Talvez você esteja vivendo uma fase de ser recolhido no rio. Talvez você esteja dentro da casa do inimigo, porque Moisés foi criado dentro da casa de Faraó. Talvez você esteja vivendo uma fase onde você não está entendendo nada. Talvez você já esteja no deserto, aquela fase onde a gente é moído, onde as perguntas não têm resposta, onde as coisas que a gente não esperava que acontecessem, acontecem, aonde a gente diz: Senhor, onde estás, meu Deus? E o Senhor diz: eu estou aqui. Eu estou na sarça, Moisés. Eu estou na sarça, meu filho. Eu estou na sarça, minha filha. Eu estou de olho em você. Eu estou te preservando cada dia com meu maná. Eu estou cuidando, eu estou trazendo gente. Eu estou levando gente. Eu estou fazendo coisas que você pode não entender, mas os meus propósitos estão em pleno andamento na tua vida. E talvez você já seja alguém que ouviu a voz de Deus, meu irmão, e já tem comandos e precisa obedecê-los, ainda que as suas desculpas tenham que cair por terra, ainda que você se sinta inapropriado, ainda que você diga: Senhor, porque eu? Envia outro, porque eu, Senhor, porque não pode ser diferente. Mas o Senhor teu Deus te diz: eu sou contigo. Eu sou contigo, e é você a esposa apropriada para esse homem. É você o pai apropriado para esse filho. É você o ombreiro apropriado para essa obra. É você a pessoa certa para sustentar essa causa. É você o intercessor com quem eu conto. É você a mãe que vai dobrar os joelhos. É você a pessoa que eu escolhi, meu filho. Podia ter sido tantos, minha filha, mas foi você com quem eu decidi contar. Sabemos, Senhor, que nessa manhã algo muito forte da tua parte é destinado às nossas vidas. E nós queremos pedir que o teu manto, Senhor, que o teu manto paterno nos cubra. O teu manto paterno, aquele que envolveu Moisés, que o resgatou das águas, que cuidou dele no palácio, que cuidou dele no deserto, que cuidou dele, Senhor, na peregrinação, que cuidou dele até o fim dos dias. A Bíblia diz que até o sepultamento dele foi o Senhor quem fez. Seja estendido, Senhor, esse manto de graça. Gostaria que nós fizéssemos algo diferente nessa manhã. Eu queria pedir que nós tivéssemos um representante aqui nesse altar, de cada faixa etária. Alguém até 10 anos, depois alguém entre 10 e 20 anos, depois entre 20 e 30, depois entre 30 e 40, depois entre 40 e 50, depois de 50 a 60, e se houver alguém de mais de 60 ou de mais de 70, me ajudem a compor essas pessoas. Alguém de menos de 10, alguém de menos de 10 anos, mamãe vai ser a de 60, alguém menos de 10, pode trazer, pode vir, querida, pode vir, vamos tentar montar aqui esse ato profético. Então, menos de 10 anos, a gente tem aqui essa princesa amada, que vai representar essa primeira geração. De 10 a 20, quem tem entre 10 e 20, Pedrinho, fica aqui. Quem não me lembra o nome dela? Isabela. Então, Isabela, depois da Isabela vem o Pedro. Qual é a sua idade, meu bem? 73, meu bem, 73. Fica aqui então ao lado da minha mãezinha. Porque, ó, 73, 63, alguém de 53. Quem tem 53? Vamos pelos 3 agora. Tem alguém de 53? Vem, pastor Deroci. Eita, que coisa linda. 53, pastor Deroci. 43, um de 43. Pode vir, querida, pode vir, Martinha. Pode vir, Martinha, e Vânia, não tem problema não, deixa eu vir. Vem, Marta e Vânia, seus de 43 aqui. 43, 33. Taizinha, 33. Fica aqui do lado da Martinha, 33. 23. Vem, Urtiga. 23. 14, o Pedrinho. Tem alguém de 13? Vem, Isabela. Vem você, fica aqui do lado do Pedrinho. Pronto. E tem a Isabela de
4 meses, tá certinho. Vamos ficar aqui depois do Pedro. Isso. Estenda suas mãos para cá. Irmão, olha para mim. Sabe por que essas pessoas estão nesse altar? Porque não cabe todo mundo. Porque o que eu queria era que você estivesse aqui em cima. Só que aqui agora a gente é um arraial só diante de Deus. Eles estão representando as gerações, só isso. Mas você está aqui. Aí no seu lugar você vai receber a mesma bênção. E o que eu queria, eu quero um óleo. Quem me consegue um óleo? Óleo da unção, óleo da unção. Ajuda com óleo, nem que seja da sua bolsa aí. Quem tem um óleo, rapidinho. Eu quero que o meu marido, nosso pastor, ele é o pai que Deus envia aos filhos nessa manhã. Então, querido, eu quero que meu esposo unja as vidas nessa manhã. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uma graça nova para viver os propósitos de Deus. Deus vai, obrigada, querido. Deus vai renovar. Deus vai mudar. Eu sei que Deus tem palavras na boca do pastor que entregou e está entregando e vai entregar. Mas eu sinto que tem uma palavra de bênção para cada geração. E eu queria que a igreja conservasse as suas mãos erguidas para esse altar. Se cansar um pouquinho, você baixa, depois ergue de novo. Mas cada ministração que o pastor for fazendo, vá recebendo. Porque, irmãos, o que Deus move pode não ser entendível na nossa mente, mas a gente entende no nosso espírito e a gente recebe. Celinha, muita gente conhece a Celinha. Ela faz assim, Celinha, só sua mão levantada. Ela está aqui na frente. Deus prometeu a ela que daria um esposo. Hoje ela tem 43 anos. A idade da Ivânia. 43 anos. Ela vai se casar com um americano. Ela hoje namora com um americano e vai se casar com ele e vai morar na América aos 43 anos de idade. Por muitos anos, talvez essa promessa já estivesse esquecida nessa linha. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. O que Deus prometeu a você, no dia e na hora certa, não foi dessa igreja, não foi desse país, foi de uma outra nação. E o cara fala inglês. O cara é bonito. Eu falei, Celinha, nada contra você, irmão. O cara é bonito, de olhos claros, e Deus deu a ela aos 43 anos de vida. Isso tem que alimentar a sua esperança. Não tinha ninguém aqui. Ela foi fazer uma viagem missionária no estado do Kansas. Ficou numa casa de uma família. Lá o rapaz gostou dela, ela gostou dele, e eles vão se casar aos 43 anos de idade. Pensa que é pouco, irmão? Essa semana, apóstolo César orou pela pastora Rosa e falou para ela, Deus, né, falou através dele: filha, nem adianta me pedir para vir para a glória. Eu ainda tenho muita coisa para você realizar nessa terra. E ela tem 63 e 61. Então, irmão, novo, do meio, o mais velho, com circunstâncias dizendo não. Tem horas que eu digo pro meu marido, parece que as circunstâncias pegaram até um megafone para gritar não. Mas eu ouço a mão de Deus levantada, o barulho do mover da sua mão. Eu ouço a voz do Senhor como voz de muitas águas, dizendo: sou eu que estabeleço, sou eu que removo, sou eu que faço. Deixa eu dar um pequeno testemunho para ficar claro para você. Faz assim, irmão Liceia. Vocês estão vendo a irmã Liceia hoje, algumas pessoas a conhecem.
conhecia. Deus vai fazer uma obra tão grande, até a voz dela vai ser diferente para muita gente. Ela vai se tornar uma pessoa tão doce, que ela vai constranger você, ela vai me constranger. Para você entender que existe Deus, irmão, que tem dia, tem lugar, tem hora certa de Deus marcar as pessoas. Hoje a vida dela, até a sua voz vai ser diferente. Tem hora que a gente fica espantado com a gente mesmo, com o que Deus faz. Vai ser assim com ela, vai ser assim com você. Eu quero profetizar, vai ser assim com você. As pessoas vão ficar espantadas. E chegou uma hora, irmãos, do Espírito ser derramado sobre toda a carne. E quando o Espírito vem sobre toda a carne, ele transforma a minha identidade e a sua identidade. O que para a psicologia não tem jeito, porque já está acabado, Deus diz: vou fazer de novo, vou fazer tudo novo. Eu posso todas as coisas. Esse Deus que pode todas as coisas vai mexer nas suas entranhas, vai renovar você. Eu esqueci seu nome. Eu falei com o Fabiano na oração, o que ele sentiu na juventude, no chamado de Deus, ele vai sentir a partir de hoje de novo, resgatado dentro de você. Aquele ardor, aquela força, aquela vontade vai voltar em dobro na sua vida. Feche os seus olhos. Como eu queria tocar na sua cabeça hoje de manhã. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter esse desejo. Abra os seus olhos. Um dia eu saí de Brasília, fui a um congresso em São Paulo, e tinha uma multidão de gente. E o pastor chamou as pessoas que queriam receber orações lá na frente, e eu fui. E ele estava numa plataforma maior do que essa, mais parecida, na mesma altura. Eu estava bem na frente. Eu falei: Senhor, como eu queria ser tocado por esse homem, porque eu acredito nisso, irmãos. Como eu queria ser tocado por esse homem. Estava chorando. Eu falei: é impossível ele me tocar com tanta gente. Quando eu menos espero, eu vejo alguém colocando a mão na minha cabeça. Deus atendeu a minha oração. Eu sei que talvez você, como eu queria que o pastor tocasse na minha cabeça. Eu sei o que isso faz, irmãos. Todas as vezes que meu pai diz: Deus te abençoe, eu sei o que isso carrega. Essa semana eu fui à casa dele, e nós temos um grande desafio. E minha esposa disse para o meu pai: meu sogro, abençoa o seu filho. Aí ele disse: eu te abençoo. Eu falei: não, o senhor tem que abençoar com uma bênção específica. Mas eu não sei nem orar direito. Ela falou: não tem problema, eu vou falar e o senhor vai repetir. Enquanto ela falava, ele repetia e chorava. E eu dizendo: Senhor, eu recebo cada palavra de bênção que sai da boca do meu pai. Porque eu sei, irmãos, quando a Bíblia diz: crede nos profetas e prosperareis, é princípio. Feche os seus olhos se você não tiver pressa. Eu quero passar e tocar na sua cabeça hoje de manhã, declarando que a sua vida hoje está sendo tocada por Deus. Que hoje Deus está mudando a sua sorte. Que hoje Deus está te dando um alimento novo, como deu a Elias, para correr, para caminhar mais 40 dias, para não parar, para não oferecer mais desculpa. Quero te abençoar hoje com toda a sorte de bênção, não com a minha, mas com aquele que pode todas as coisas. Put your Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, put your Bibles in the air.